Boa noite, minha turma do nono ano do CTCom. Tudo bem com vocês? Vamos lá, gente. Vamos falar hoje de um tema que está na nossa unidade 3 do nosso livro, entre as páginas 219 a 228, que é a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela aconteceu durante o período da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917. A Primeira Guerra Mundial ela compreendeu o período de 1914 a 1918 e foi um levante popular ocorrido no Império Russo, manifestações populares contra o governo dos czares, tá? Diversas manifestações. Então, mas a Revolução Russa de 1917, um levante popular que derrubou o então czar da época, Nicolau II, em plena Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, e levou ao poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin. Então, os revolucionários aboliram a monarquia quando tomaram o poder e implantaram um regime de governo baseado em ideias socialistas. Então, voltando aos fatos anteriores à Revolução, principalmente ali no século XIX, é o período do imperialismo, do neocolonialismo, em que as nações, principalmente da Europa, buscavam expandir seus territórios, expandir seus mercados, né? Uma disputa, né? Nesse período de industrialização por matérias-primas, de hegemonia territorial, também fez parte também do comportamento do Império Russo também, apesar que levou um tempo para se industrializar, tá? A industrialização do Império Russo não foi algo de imediato, mas tinham pretensões de expansão, tá? E o Império Russo era um território muito grande, tá? Aproximadamente de 22 milhões de quilômetros quadrados, e abrigava uma população de 160 milhões de habitantes, sendo que 80% viviam no campo. Então, um regime, a população vivia sob o regime dos czares, de monarquia absolutista, né, com o poder concentrado nas mãos dos czares, e a nobreza é concentrada para si a área econômica e a área política. E vale também observar que de 1613, tá, do século XVII até 1917, quando estourou a Revolução, a dinastia dos Romanov governaram o Império Russo. E segundo no estudo do nosso livro, né, até a década de 1930, tá, vocês vão ver lá no livro, o país era predominantemente agrário. Os czares governavam dentro do governo, dentro da administração deles. Como falei, a nobreza era a elite política e econômica no país. Então, os russos viveram por muito tempo no sistema de servidão, sendo tremendamente explorados, né, por seus senhores e obrigados a pagar ao governo pesados impostos pelo uso da terra, tá? E a maioria da população, que é 80% do campo, a maioria era analfabeta, não tinha acesso à educação. Então, e além disso, de ser maioria analfabeta, convivia com crise de doença e fome frequentemente. Então, o povo sofria, gente, sofria. E durante séculos, a Rússia importava tecnologias e produtos manufaturados. Então, tudo
20 fora. Entre 1853 e 1856, né, o governo do czar Alexandre II envolveu-se na Guerra da Crimeia, né? As intenções claras, como eu falei anteriormente, sobre expansão do território. Então, o czar estava de olho na Península dos Balcãs e queria estender o seu território, estender os seus domínios até o mar Mediterrâneo. Mas foi uma tentativa frustrada do czar, porque ele encontrou resistência e o seu exército foi massacrado por uma coligação formada por Inglaterra, a França, o Reino da Sardenha e o Império Turco Otomano. Então, depois dessa derrota, o czar Alexandre II resolveu investir na industrialização do Império. Então, para ele conseguir colocar seus planos em prática, ele precisou de capitais estrangeiros para viabilizar esse projeto. Então, ele também realizou reformas econômicas, aboliu a servidão para possibilitar que esse povo, né, fosse uma mão de obra assalariada, né, trabalhasse nas indústrias, né, a serem formadas. Mas, infelizmente para a população que saiu do campo, né, à procura de melhoria de vida para as cidades, não houve melhoria de vida, gente. Os camponeses, chamados os mujiques, grave isso, os mujiques, que sem acesso à terra, começaram a brigar do campo para as cidades para procurar emprego. E quando encontravam emprego, eram extremamente explorados. Então, eram explorados no campo, depois passaram a ser explorados na cidade. Pesadas 14 horas de trabalho, minha querida. E salário pititininho, é menor do que o do professor. Brincadeira, gente. Vamos lá. Em 1881, o czar Alexandre II foi assassinado, por um grupo de radicais chamados nihilistas. Grave bem, gente, nihilistas, tá? Que se manifestaram em fortes protestos contra as desigualdades sociais, né? Não tem jeito, né? Quando o povo não é assistido, não dá importância para ele, não valoriza, acontecem essas coisas. Então, o substituto do czar Alexandre II foi Alexandre III, que sucedeu e já chegou reprimindo esse movimento, como outros também, por meio da polícia política chamada Okrama, tá? Okrama, graças aí, Okrama. Professor, como é que se escreve esse negócio? O-K-R-A-M-A. Okrama. E soube, já no governo do czar Nicolau II, tá? O último czar, diante de uma manifestação popular, protesto contra as desigualdades, a miséria no país, mandou abrir fogo na população num episódio que foi chamado de Domingo Sangrento, tá? Mas como é que foi assim? Como é que se desenrolou essa revolta para chegar nesse fatídico dia? O que levou ao trágico Domingo Sangrento foi uma frustrada busca do governo do czar Nicolau II de ampliar o domínio russo dos territórios da China, na Coreia e na Manchúria. Então se envolveram numa guerra contra os japoneses entre 1904 e 1905. Derrotados, né? Os russos mergulharam numa crise, tá? Tremenda, por conta dos gastos militares que geraram no país uma forte inflação. E forte inflação, amigo, os preços sobem, aí, e some tudo, né?
e aprofundou a miséria no país. E a política dos czares de perseguição, né, as militâncias políticas, fizeram que essas mesmas buscassem exílio no exterior. E muitas delas tiveram contato com obras revolucionárias de Karl Marx, que juntamente com Friedrich Engels criaram a doutrina do socialismo científico, tá? Através da obra chamada Manifesto Comunista, tá? Que foi publicado na Europa em 1848. Então, que se baseia a doutrina de Karl Marx, se baseia na história de luta de classe, né? Que para ele que a sociedade industrial capitalista há nessa sociedade capitalista um confronto entre os proletariados, que são os operários, trabalhadores, e a burguesia. Marx e Engels incentivaram operários do mundo inteiro a se organizarem em sindicatos, em partidos, para lutar pelo fim do capitalismo, que eles viam mal, e pela construção do socialismo. Então, muitas dessas militâncias, uma das militâncias no exterior, criaram partidos. Então, um partido que surgiu, tá, que teve grande importância na história da Revolução Russa, foi o Partido Operário Social Democrata Russo, tá? O POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, que foi fundado em 1898, e a sua grande liderança, que marcou o seu nome não só na história da Rússia como do mundo, foi a figura do advogado Vladimir Ilyich Ulyanov, o mais conhecido na história como Lenin, ok? Então, na concepção ideológica de Lenin, ele se expressa dizendo que o movimento operário russo carecia de um ideal revolucionário pelos ideais de esquerda, tá? Que esses ideais conduziriam os trabalhadores para uma revolução comunista. Em 1903, já no início do século XX, num congresso do partido em Bruxelas, na Bélgica, o POSDR se reuniu para discutir estratégias para um processo revolucionário na Rússia. Então, tá com planos para uma revolução na Rússia, de desmancar os czares, né? Mas, como qualquer grupo social, entendeu? Seja na escola, seja no trabalho, sempre há pessoas com pensamentos divergentes. E aconteceu isso no Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Houve divergência de ideias e o partido se dividiu entre os bolcheviques e os mencheviques, tá? Duas correntes nas quais dividiram o partido. E bolchevique significa, em russo, né, a maioria, e menchevique significa a minoria. Então, em 1903, nesse congresso do partido, houve uma ruptura do mesmo. Então, os bolcheviques liderados por Lenin e os mencheviques liderados por Iuli Martov. Então, a divergência estava na forma como o partido faria a revolução na Rússia, tá? Então, as ideias dos bolcheviques, nas ideias de Lenin, que prevaleceu dentro do partido, tá? Ganhou uma maioria de adeptos. Então, o que defendiam os bolcheviques, gente? Vamos lá. Eles defendiam uma revolução comunista imediata, logo, com o apoio dos camponeses, pois eles eram também, junto com os operários, oprimidos tanto pelo regime czarista quanto pela burguesia. E, finalmente, quando os operários tomassem o poder,
seria instaurada a ditadura do proletariado. Tá? Já os mencheviques, né, de Yuli Martov, defendiam a ideia que a passagem para o regime comunista deveria ser pelo viés democrático e com caráter reformista. Então, Yuli Martov, ele argumentava que o partido deveria se abrir para todo aquele que desejasse entrar e militar na causa revolucionária, diferente dos bolcheviques, que para eles só haveria espaço para os camponeses e operários. Para fazer a revolução, né, segundo a ideia de Yuli Martov, a classe operária precisaria se aliar à burguesia liberal e, desta maneira, desenvolver plenamente o capitalismo na Rússia. Primeiro, deveria fazer uma revolução burguesa e somente depois disso iniciar a construção de uma sociedade socialista, sem passar pela ditadura do proletariado. Então as ideias de Lenin prevaleceram no congresso que eu citei, em Bruxelas, na Bélgica, em 1903. Independente das diferenças, né, no partido, o movimento revolucionário foi fundamental. Os dois movimentos tiveram importância para a queda do czarismo na Rússia. Ok? Então, em fevereiro de 1917, houve a Revolução Menchevique, uma grande revolta da população que invadiu padarias, armazéns e açougues por conta de uma política de racionamento de trigo, e essa política de racionamento fez então o czar Nicolau II, né, diante da manifestação, da forte pressão da população, de abdicar do trono em fevereiro de 1917. Então os mencheviques, liderados por Alexander Kerensky, tomaram o poder com promessas de realizar diversas mudanças. Mas, no entanto, a Revolução Menchevique manteve característica do governo czarista, Sendo assim, as camadas populares continuaram não sendo beneficiadas, Os benefícios não vieram imediato. Então, e para piorar a situação, a Rússia tinha elevado os seus gastos com a sua participação na Primeira Guerra Mundial, que nós falamos na aula passada. E aproveitando-se dos tropeços, das dificuldades, da insatisfação popular, Lenin volta do exílio e publica as chamadas Teses de Abril. Teses de Abril. Segundo elas, Lenin se expressa dessa forma: todo o poder aos sovietes. Todo o poder aos sovietes. O que é sovietes, gente? Operários, Então, que essa tese defendia? Defendia a nacionalização dos bancos, na nacionalização das propriedades privadas e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, nessas teses, nessa ideia de Lenin, ele teve um apoio de uma figura intelectual muito importante na história da Revolução, que foi o Lev Bronstein. Parece ter nome de laboratório farmacêutico, né, gente? É Lev Bronstein, assim que se pronuncia. Então ele é mais conhecido como Trotsky, mais difícil de pronunciar. Então, a satisfação geral possibilitou novos movimentos de indignação liderados pelos bolcheviques, gente. Então, na madrugada de 25 de outubro de 1917, sem muita resistência, os pontos de estratégia da cidade de Petrogrado foram tomados pelos insurgentes e Kerensky, fugiu, filho.
meteu o pé, né? Que salvou seu pescoço. Então, os bolcheviques assumiram o poder e acabaram com o chamado governo burguês dos mencheviques, né? Houve uma reforma agrária para beneficiar a grande massa camponesa, a transferência do controle das fábricas aos operários, isso pegou feio, e a criação de um partido único, o Partido Comunista. E o governo dos bolcheviques foi criado a polícia política que foi chamada a polícia, perdão gente, me enrolei um pouco, foi criada a polícia política dos bolcheviques e o famoso Exército Vermelho. Então, como essa revolução está sendo vista aos olhos do mundo, gente, como está sendo vista? A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e as suas reformas políticas, econômicas e sociais fizeram que os olhos do mundo se direcionassem para o país, e com grande preocupação, tá? Principalmente das grandes potências capitalistas, tá? Inglaterra, França, Japão e os Estados Unidos formaram uma coligação e invadiram a Crimeia, a Sibéria e a Ucrânia, mas foi uma tentativa frustrada. Não satisfeitos, essa coligação financiaram um movimento contra-revolucionário composto pelos mencheviques e pelos czaristas, chamados o Exército Branco. Então, houve um confronto entre os Exércitos Vermelhos dos bolcheviques e contra o Exército Branco dessa coligação, e o Exército Vermelho saiu vitorioso. Mas o saldo dessa guerra civil foi catastrófico, mais de 1 milhão de mortes. Então, a Primeira Guerra Mundial, infelizmente, não inibiu a ganância das nações. Então, eles continuaram isso mesmo, com a ideia de expansionismo, de poder, de domínio na Europa. Tá? E após a vitória do Exército Vermelho, Lenin criou o chamado comunismo de guerra. Foi uma medida forte, sabe? Que confiscou diversas terras e cereais dos camponeses. Olha aí, gente. Coitados dos camponeses. E sem indenização, não pagou nada, meus amigos. Não pagaram nada. Então, Lenin fez isso com o objetivo de abolir a propriedade privada e a economia de mercado. Então, expulsou e mandou executar latifundiários, burgueses e burocratas sem qualquer piedade, meu Deus. E também eliminou a existência da igreja, irmão. Olha aí. Então, o Estado, nesse período do chamado comunismo de guerra, o Estado passou a ser o único empregador, controlando a vida dos indivíduos sem precedentes na história, meu querido. E essa política foi um desastre, tá? Então, Lenin teve que recuar e criou a chamada NEP, Nova Política Econômica, tá? Em 1921, retomando elementos do capitalismo, permitindo a entrada de capitais estrangeiros no país para desenvolver a indústria de base, permitiu organizações de cooperativa nos setores agrário e comercial e permitiu diferenciação salarial e a volta do comércio interno. Em 1922, foram derrotados os últimos remanescentes da contra-revolução contra o Exército Vermelho. Então, havia territórios que o Exército Branco havia tomado, foram retomados pela Rússia, pelo Exército Vermelho. Em 30 de novembro do mesmo ano, de 1922, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, Lenin morreu. E a capital Petrogrado
foi rebatizada de Leningrado em sua homenagem. Porém, com a morte de Lenin, Lenin sai de cena com a sua morte, duas figuras importantes concentravam as disputas políticas: Trotsky e Joseph Stalin. Então, eles polarizaram as disputas políticas após a morte de Lenin. E tinham fortes divergências. Trotsky defendia a expansão da Revolução Socialista no mundo todo. Stalin diferente, que essa revolução deveria ser restrita à União Soviética. E Stalin, que tinha grande influência na política, obteve o apoio do Partido Comunista e governou o país por 30 anos, até 1954. Nesse tempo, Stalin comandou genocídios, comandou perseguições políticas e vários tipos de atrocidades. Então, no governo dele, muita gente morreu, 1 milhão de pessoas morreram, gente. Trotsky, seu inimigo, seu principal adversário, que foi exilado, que foi expulso do Partido Comunista, depois exilado, ele foi morto no México em 1937 por um agente secreto soviético, gente. Então, tudo sobre a Revolução Russa, já falei para vocês, no próximo bimestre eu vou falar sobre stalinismo, para vocês verificarem como a Revolução Russa se desenvolveu após a morte de Lenin, Espero que vocês tenham gostado e dá um like depois lá do professor. Um abraço, um beijo no coração de vocês.